Muito bem, pessoal. Enem aqui, correção da prova, tá? 2022, tá? Na parte de História, caderno azul. Vamos lá. Após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condôminos Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença dos representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casa. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros direito à moradia. Então, o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para fragilizar o poder público? Não está isso no texto. Fomentar a economia solidária? Também não. Controlar a propriedade estatal? Não. Letra D, garantir o preceito constitucional. Pessoal, essa é a resposta, tá? Garantir o preceito constitucional. Incentivar a especulação imobiliária? Não está isso no texto, não. Vamos aqui para outra questão, tá legal? Beleza? Então, essa questão aqui vai falar sobre processo de colonização, tá? Que fala na parte da chegada dos espanhóis à América, tá legal? Bom, vamos lá. Beleza? Então, quando os espanhóis chegaram à América, estavam em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador, e abarcava parte da Colômbia e do Chile, e alcançava o norte argentino e serra brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e do Yucatán, na América Central. Vamos lá, o que eu grifei aqui de interessante, ó. A esplêndida civilização dos Maia persistia nos povos herdeiros, a organização para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão, e tinham descoberto o valor do número zero antes mesmo de qualquer povo na história. No Museu de Lima, pode ser visto centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte de civilizações incas. Interessante isso. Vamos lá. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de letra A, bens religiosos inspirados em matriz cristã? Nada a ver. Letra B, materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais? Também não. Letra C, heranças culturais constituídas em saberes próprios. Eis a resposta, pessoal. Letra D, costumes laborais moldados em estilos estrangeiros? Também não. Letra E, práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico? Muito menos. Então, vamos aqui para outra questão, tá? Beleza? Vamos lá. Colegas, na parte do coração do povo, a Crimeia sempre foi porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob qualquer circunstância, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Leia-se em outras palavras a União Soviética, não é isso? Então eu fiz uma observação sobre isso daqui, tá? Vamos lá. A justificativa apresentada por Moscou para essa anexação da Crimeia decorre de um aspecto nacionalista, o que legitimaria a sua ação fundamentada na identidade linguística, tá legal? Então, isso aqui foi a observação que eu fiz. Bom, vamos lá, beleza? Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, letra A, as populações com idioma comum devem ser submetidas à mesma autoridade estatal. Pessoal, eis a resposta. Letra A, tá? O imperialismo soviético, tá? Letra fora. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas. Deixa para lá. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas. Não está falando de blocos econômicos. A expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Não está falando isso no texto. Bom, enfim, vamos para o próximo aqui. Olha, vamos falar de centro de peregrinação, tá legal? Então, vamos falar aqui do Nordeste brasileiro. Vamos aqui para o enunciado, tá bom? As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas respectivamente a... vamos lá. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso.
constituía-se mais um centro como Aparecida do Norte, Canindé e Lourdes. Vamos aqui para o texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela do momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo em todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados de sangue, né? Os paninhos manchados de sangue, do sangue daquele dia, escorrendo da hóstia da boca da beata, a princípio ficaram sob a guarda do padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública. E, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre, sem o conhecimento e sem autorização do bispo diocesano. Beleza? Então, as práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas respectivamente a letra A, delimitação de paisagens urbanas e abandono de encantamento, componentes espiritualistas, deixa para lá. Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de eternos elementos judaizantes, também não. Letra C, expansão de fronteiras regionais e subjugação de cristianismo medieval, deixa para lá. Circunscrição de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas, passou perto, mas não é não. Bom, criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Pessoal, essa é a resposta. Eu fiz até uma linha aqui, ó. Essa linha interessante também, ó. Centro de peregrinação, a setinha, desceu, letra E. Criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Essa é a resposta, tá bom? Então, vamos aqui para uma outra questão, tá legal? Bom, vamos lá. A primeira grande Lei Educacional do Brasil, de 1827, determinava que nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e que tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que os currículos de matemática das garotas fossem o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastantes as meninas, ou as 4 espécies, deve ter se referindo às 4 operações, não é isso? Que não estão fora do seu alcance e eles podem dar de constante uso na vida. Vamos aqui para o texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico aos meninos foi o Marquês de Santo Amaro, Rio de Janeiro. Ele argumentou: não me parece conforme as luzes do tempo em que vivemos deixarmos de facilitar aos brasileiros a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática, entre parênteses. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume que estão os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Beleza? Então, eu fiz uma observação sobre isso aqui, tá? Olha só, no texto 1, sobre a lei de educação que determina a separação de meninos e meninas, destinando-se um programa enxuto de matemática sob o argumento de que suposta inferioridade intelectual das meninas. No texto 2, ao contrário, defende que meninos e meninas possuíssem os mesmos habilidades intelectuais ao afirmar que elas deveriam ser minimamente saberes aprofundados em matemática. Então, uma pequena observação que eu fiz, tá legal? Vamos lá. O discurso expressa o ponto de vista divergente, respectivamente, pela oposição entre letra A, liberdade de gênero e controle social? Não. Equidade de escolha e imposição cultural? Também não, pessoal. Dominação de corpos e igualdade humana? Eis a resposta. Dominação de corpos e igualdade humana. Letra D, geração de oportunidade e restrição profissional? Também não. Exclusão de competência e participação política? Não tem isso no texto. Então, pessoal, a resposta certa para essa questão é dominação de corpos e igualdade humana. Valeu? Então, muito bom, muito bom. Olha só, se puder se inscrever nesse canal, tá? Deixe seu like. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.